Querido vinte, como é bom saber que o amor de Deus não tem fim. Quando eu olho para a vida de homens da palavra de Deus, eu sempre de novo vejo isso como Deus é ilimitado, é infinito, é soberano e como Ele decide por nossas vidas e nos protege e nos cuida. Quando eu olho para a vida de Daniel, que nós já estudamos semana passada, eu só preciso dizer sempre de novo, Deus, Tu és maravilhoso. Ele e seus amigos experimentaram tantas coisas boas. Mas o que acontece? Sempre que nós estamos em nossa vida obedecendo a Deus, vai ter pessoas que vão ter inveja, ciúmes e vão tentar destruir a nossa vida. E aqui teve exatamente a mesma coisa. No livro de Daniel, capítulo 6, o rei havia dado uma ordem. Na realidade, ele não tinha dado essa ordem. Na realidade, os amigos queriam que ele desse essa ordem, que ninguém podia orar a nenhum outro Deus, a não ser ao rei, adorando o rei. E Daniel continuou fazendo o que ele sempre fez. No capítulo 6, verso 10, diz, quando Daniel soube o decreto, tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Eu gosto desta frase. Ali fez o que costumava fazer. Ou seja, Daniel não fez uma coisa só por rebeldia. Daniel fez aquilo que ele sempre fazia, ele ia conversar com Deus. E se ele estava agora desde o rei Nabucodonosor e agora com o rei Dario, ele continuava fiel fazendo o que ele sempre tinha feito. Ele continuava orando 3 vezes por dia, onde ela agradecia e adorava a Deus. Nós precisamos fazer a mesma coisa. Nós precisamos olhar para a fidelidade com Deus. Ele tinha um coração agradecido. E ele sabia muito bem o que dizia o decreto. Que se ele não deixasse de orar desta forma e não adorasse ao rei, ele seria lançado na cova dos leões. E a lei dos medos e persas era, não pode ser revogada. Isso ele também sabia. Porém, ele continua. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado, e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então, o rei deu ordens a eles, trouxeram Daniel, o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei selou com seu anel de selo e com os anéis dos seus nobres para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. É interessante, no meio de toda ameaça, no meio da terrível sentença de morte, ser comido pelos leões numa cova, Daniel continua sendo fiel. E até o rei sabia dessa fidelidade, porque ele diz, quem você serve continuamente, o livre. O rei vai para casa, não consegue dormir, fica agitado, fica preocupado, e de manhã cedo, Daniel responde de dentro da cova quando ele o chama, porque ele diz, pode livrá-lo dos leões? E Daniel responde, o rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus.
Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Mas para ele, esta frase, fui considerado inocente à vista de Deus. Meu amigo, minha amiga, como Deus olha para você? Você se sente assim como alguém que está fazendo exatamente a vontade de Deus? Está buscando o que Deus quer? Buscando ser transformado? Porque ninguém podia atacar. Jesus mesmo diz, vocês vão pisar em escorpiões, em cobras e nada vai lhes acontecer. Por quê? Mas eu também não vou sair pisando em cobra e escorpião só para provocar Deus. Mas se me acontecer, Deus pode me proteger. Paulo foi mordido pela cobra e todo mundo esperou ele morrer e ele continuou vivendo normalmente como sempre viveu. Por quê? Porque Deus tinha abençoado ele. E na vida de Daniel foi exatamente assim. E daí diz no verso 28, assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Ou seja, ele permaneceu por muito tempo ali, porque ele estava fazendo o que Deus queria que ele fizesse. A glória de Deus só vai se manifestar na nossa vida se nós buscarmos a Deus acima de todas as coisas. Eu espero que você e eu estejamos vivendo assim que Deus seja glorificado. Não queremos glória para nós, não queremos glória para o nosso trabalho, não queremos buscar uma posição privilegiada, queremos sim glorificar a Deus por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Que Deus te abençoe.